Márcio também já foi presidente do Sescom São Paulo. O maior Sescom já entrou. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando até a nossa... Oito, 29, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando o nosso... Aqui. Acho que um outro presidente do Instituto FENACOM, como as tecnologias... Estamos aguardando o público, boa tarde a todos. Vamos aguardar mais um minutinho aí. Rodrigo, que nos prestigia com a sua visita. Os amigos contadores, agradecemos a sua presença. Estamos falando diretamente do Sescom do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma live com o Márcio Shimomoto, presidente do Instituto FENACOM. E vamos falar hoje como a tecnologia, as tecnologias, né, ajudaram ao contador num período de pandemia. E não foi pouco não, ajudou muita gente. Então, estamos aguardando mais um minutinho aí que tem uma presença. Bom, já temos aqui a presença do Márcio, vou chamar aqui, vou convidá-lo, 29. Márcio Shimomoto está aqui. Conseguimos a presença já do Márcio. Tinha até que dar uma publicada aí na diretoria para convidar o pessoal, por favor. Boa tarde, Márcio. Ô, Renato, boa tarde, tudo bem? Agora sim, ao vivo. Tudo bem. Me escuta bem? Oi, desculpa, falhou. Me escuta bem? Temos as dificuldades da comunicação, da tecnologia, né? É verdade, às vezes com chuva atrapalha um pouco também, né, Renato? Pois é, nós temos esse problema. E hoje aqui chove muito, viu, Marcinho, aqui no Rio de Janeiro, viu? Tá chovendo aqui. Eu não sei como é que está em São Paulo. Você não está em São Paulo? Está em São Paulo ou está em Brasília? Tô em São Paulo. Tá frio, mas chovendo não tá, não. Né? Então, aqui tá chovendo bastante aqui, viu? Enfim. Dia do contador chuvoso. Exatamente, né? Primeiramente, vamos aproveitar aqui o momento para a gente parabenizar todos os contadores, não só do estado do Rio, mas todo o Brasil, né? Que foram verdadeiros guerreiros nesse momento. Eu acho que é uma data emblemática para nós esse ano, dada tudo que nós passamos aí, os desafios que nós tivemos que cumprir nessa missão, a missão de cuidar das demais empresas, né? Esse papel que nós tivemos, tão honroso também, que eu acho, sabe, Marcinho, essa nossa luta, muito honrosa, muito nos orgulhou. Então, parabenizar a todos os nossos profissionais da área contábil, os contadores, principalmente aos empresários contábeis. É uma outra missão ser empresário num país como o nosso, não é verdade? Não é fácil, está aí dos maiores especialistas. Verdade? É verdade, Renato. Parabéns aí a todos os nossos colegas contadores. Nesse momento de pandemia que nós vivemos, todo mundo teve que parar, mas os profissionais de contabilidade, para manter as atividades, ainda que em home office, ainda que muitos clientes nossos também tiveram que se fechar no isolamento, os contadores tiveram que ficar... Foram 40 medidas provisórias em questões de 2 semanas, onde os profissionais de contabilidade tiveram que traduzir, interpretar e passar isso para os clientes. Mas meus parabéns a todos os profissionais de contabilidade. É verdade, realmente foi uma missão e tanta, né? E os nossos clientes também, que trabalharam muito, né, para manter os seus negócios, para fazer uma reengenharia, reinventar, cuidar dos seus colaboradores, né, poder colocar todo mundo em home office. Muitos pararam, né, a área de comércio, indústria, mas o pessoal da prestação de serviço fez esse trabalho aí, e não foi fácil para colocar todo mundo em home office, disponibilizar equipamento, internet, né? Então, isso é uma das razões da nossa live, que a gente possa aqui fazer uma reflexão sobre todo esse trabalho que nós pudemos também fazer,
né, no trabalho da certificação digital, o quanto nos ajudou. Eu também posso dar um depoimento como vogal da junta, que hoje eu estou, não só estou presidente do SISCOM, como estou vogal da junta. Então, a experiência que passei na junta comercial aqui do Rio, nesse sentido, e nós só realmente conseguimos ajudar a junta comercial do Rio de Janeiro. Não parou porque houve a ajuda da assinatura digital através do certificado digital, principalmente o ICP Brasil. Isso aí foi fundamental para que as empresas realmente assim, não tivessem um baque maior. E a gente sabe que em estados onde as juntas tiveram que parar porque não estavam preparadas com a infraestrutura, realmente ocasionou outros danos. Então, a gente aqui, na verdade, por isso eu propus a você, e você aceitou aí como presidente do Instituto hoje, conhece todas essas questões das demandas e das questões que eu prefiro falar aqui hoje. O que a gente pode trazer de informação para o nosso público, no sentido de esclarecer a eles como utilizar melhor a ferramenta do certificado digital. E a prova disso foi que, nesse momento, quem estava usando por obrigação e estava com ela em mão, que pôde contar com essa ferramenta como uma saída, como uma solução, viu que não era só isso, viu a grandeza dessa ferramenta no momento de dificuldade. Então, o que nós podemos trazer de esclarecimento para eles, no sentido de dizer o que eles podem mais, além de só assinar o contrato social ou só fazer uma visita no site do ECAC da Receita Federal, entre coisas mais básicas que são conhecidas nesse sentido. O que a gente pode trazer para eles, né, de esclarecimento? E eu começaria aqui perguntando para você uma coisa. Por exemplo, que é uma coisa bem comum, e eu vou perguntar aqui para a gente possa esclarecer o público. Eu posso ter mais de um certificado digital na mesma certificadora? Como é que funciona isso? Porque às vezes quem tem um, né? Às vezes você tem um e perdeu, aí como é que faz? Então a gente ter sempre dois nas nossas responsabilidades seria bom. Nós podemos usar o certificado dessa maneira? Renato, você falou muito bem nesse momento que nós enfrentamos aí o isolamento social, onde as pessoas tinham que obrigatoriamente evitar o contato físico com as pessoas. O certificado digital ele veio exatamente para cumprir uma função aí de estar resolvendo isso, de você conseguir assinar documentos, continuar mantendo seus negócios sem ter a presença física. Graças a Deus, o ITI também, tá? O comitê gestor do ITI, eles agiram rapidamente e criaram a possibilidade de a gente fazer o certificado digital por videoconferência. Não sei se você lembra, no começo da pandemia, ainda tinha que ser feito presenciais. Né? Muito importante. E isso gerou uma insegurança muito grande, porque é lógico, né, as pessoas tinham receio de ter contato, não só os nossos clientes, as pessoas que iam fazer o certificado digital, mas também os nossos colaboradores tinham receio de atender as pessoas, mas isso era uma exigência legal, tinha que ser feito presencial. E isso, através de uma demanda das nossas ACs, eles permitiram fazer por videoconferência e, num determinado momento, as renovações. E a primeira certificação digital, onde era obrigatória a coleta biométrica, deixou de ser feito por um período até que pudesse ser normalizada a situação. Infelizmente, hoje, nós não temos mais a possibilidade de fazer a primeira certificação digital sem a coleta biométrica, porque caducou a medida provisória que dava essa possibilidade e não foi convertida em lei, que agora já está na nova lei de conversão da 983, ele está trazendo outras assinaturas digitais e também está trazendo de volta a certificação digital, a primeira certificação digital por videoconferência. Talvez essa semana a gente tenha isso resolvido e possamos voltar a atender por videoconferência, que foi uma grande revolução. Antigamente, um certificado digital, você tinha que se deslocar, perder no mínimo 20 minutos para fazer um certificado digital e depois procurar lugar para parar o carro, tinha que aguardar na recepção, depois tinha que retornar. E hoje, um certificado digital por videoconferência, nós tínhamos experiência de até 3 minutos você conseguia fazer um certificado digital. Então, foi uma das tecnologias que a gente rapidamente adaptou, em questão de 10, 20 dias, todas as ACs se adaptaram e começaram a oferecer esse produto. Porque não tem dúvida, Renato, às vezes as pessoas não entendem a grandiosidade e o poder que tem um certificado digital. Tá? Ele não é simplesmente um acessório para você acessar
um ECAC, ou um gov.br que se transformou hoje no portal do governo. Tá? As pessoas usaram o certificado digital até para fazer hoje a suspensão do contrato de trabalho, né? Usaram o certificado digital para poder fazer a redução da jornada dos colaboradores, que muitos contadores fizeram isso com o certificado digital. Né? Hoje em dia também, é por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado com a certificação digital. Tá? Só o próprio usuário tem que cuidar da senha, porque com o certificado digital você consegue fazer transferência do teu veículo, Renato. Se eu tivesse o certificado digital, eu passo o teu carro para o meu nome. Né? E se você não fica nem sabendo disso. Então, são vários. Certificado digital de um médico, eu posso receitar hoje um psicotrópico que é tarja preta. Né? Eu posso fazer rescisão de contrato de trabalho do teu colaborador. Né? Eu posso mudar o endereço da tua empresa. Tudo com certificado digital. Então, ele é uma ferramenta poderosíssima. Tá? Que representa a pessoa, e isso, definido em lei, tem validade jurídica e não tem como você dizer, não fui eu que assinei. Tá? Então, por isso, é de suma importância que as pessoas saibam a importância e guardem com segurança o seu certificado digital. Aí até você comentou, né? Eu posso ter mais de um certificado digital por AC? Sim, não tem problema nenhum. Tem alguns níveis de segurança que nós temos dentro do certificado digital. O de nível, mesmo sendo qualificada, o que tem mais, vamos supor assim, mais vulnerabilidade, entre aspas, seria o A1. Porque você pode ter ele dentro de um computador, pode ter ele nas nuvens, e isso pode ser copiado facilmente. Tá? Mas você pode também ter o A3, que vem num token ou num smart card. Esse tem mais segurança. Então, mas você pode ter os dois. E você pode ter mais de um A1 no mesma certificadora. Não precisa ter em mais de uma AC. Numa mesma AC, você pode ter 2 ou 3 certificados digitais. É lógico, então, cada vez que você faz o certificado... Deixa eu tirar essa dúvida aqui. Eu posso ter 2 a 3 da mesma certificadora? Pode, sem problema nenhum. Mas para cada certificado é um processo, um dossiê que tem que ser criado. Entendi. Não, sem problema. Né? É importante a gente saber disso, porque é muito relevante. E aí eu também prefiro mais o A3, dada essa segurança que você já citou aí, que eu acho muito importante. E mais do que isso, sabe, Marcelo, depois de tudo que você falou, e eu quero que você continue falando dessa questão, a questão segurança. Nós partimos para o assunto da questão segurança do certificado. É porque às vezes as pessoas não têm aquela consciência. Ele acha que tira um certificado, que é só para o contador entrar no ECAC, fazer uma procuração eletrônica para o contador, para ele entrar no ECAC e fazer lá aquele trabalho. E não é isso. Como você muito bem citou, muito oportunamente, nós precisamos, na verdade, criar a consciência para as pessoas, não é só para o empresário. Né? Da facilidade, vamos dizer, da comodidade, da agilidade, mas também do cuidado e da segurança que você deva ter. Não devo colocar nele uma senhazinha qualquer, como você coloca de coisas básicas que você tem aí no sitezinho básico, né? Ter uma senha realmente que traga segurança, porque, como você muito bem falou, transferência de veículo, transferência de, sei lá, talvez até de imóveis, mas mudança de ter um endereço, né? A partir daquele momento a pessoa passa a receber a correspondência com você, enfim. Então, eu acho que é muito oportuno, e inclusive a gente até pode falar em outros momentos, mais vezes sobre isso, que é a conscientização é uma questão de uma coisa que a gente tem que estar falando sempre, paulatinamente, trazendo esse assunto a público para as pessoas poderem ganhar essa consciência. Sem ganhar consciência, não vai dar a importância necessária que realmente que todos nós precisamos ter e passar aos nossos clientes também isso, não é verdade? Pode continuar, Marcelo. É verdade. Até para o pessoal mais da velha guarda, como eu, você, às vezes, né, que a gente tem um pouquinho mais de idade, a gente tem muito aquele negócio de cartório na cabeça. Vamos fazer alguma equivalência. Se você passar o certificado digital para alguém, é como se você tivesse uma folha de papel em branco, assinado e reconhecido firme em cartório. A pessoa pode preencher o que quiser dentro daquilo lá. E pior, com esse negócio do certificado transferir veículos, tá? Então, além do mais, é certificado por autenticidade lá, como se tivesse ido no local, tá? Ou passado até uma procuração. Então, isso é o que as pessoas que não tomam cuidado com o certificado digital estão passando um papel em branco para a pessoa preencher como quiser, com firma reconhecida embaixo. Tá? Então, isso hoje é a segurança que tem que ter.
É verdade, Marcinho. Então, isso era uma das dúvidas, né? Agora eu vou citar aqui um outro caso, inclusive a gente está aí fazendo um estudo para tentar ajudar aos demais amigos de diversas outras áreas, além da junta comercial, né? Dificuldades que eu tive com outra junta de outro estado, no sentido de que assinei, um cliente me enviou um documento assinado eletronicamente. Quero ver o que você pode nos esclarecer sobre essa questão, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Peguei o documento assinado eletronicamente, 2 sócios assinaram, inclusive 2 testemunhas, me enviou. Eu peguei aquele arquivo, PDF, assinado eletronicamente, fui lá no site, no repositório, arrastei lá, que você tem que fazer um upload lá, ele faz a varredura no arquivo, fez a varredura no arquivo e falou, documento válido, assinado eletronicamente, deu toda a informação lá, beleza. Peguei, fui lá no site da junta, eu, como procurador, com o meu certificado digital, fui fazer o processo eletrônico lá na junta, coloquei nos repositórios lá, conforme a instrução lá da junta, coloquei tudo, documento principal, porque normalmente a junta está assim, documento principal, que é o ato, e os demais documentos que precisava ajeitar no documentos auxiliares. Coloquei lá, assinei digitalmente. Nesse momento, quando eu acabei de validar o processo, a junta assinou com o meu certificado sobre o arquivo. E eu sabia que aquilo poderia me criar um problema. Imaginei eu aqui por causa dessa questão que eu vim estudando. E realmente, isso aconteceu, Marcinho. Fui lá, acompanhei o processo, né, na exigência, enfim, como é que estava o andamento do processo. Caiu em exigência e uma pessoa da junta lá me ligou muito gentilmente até para falar, olha, aconteceu essa situação assim, e o arquivo está invalidado. E aí eu coloquei essa questão, olha, eu percebi isso quando eu vi a assinatura com o meu certificado digital sobre aquele arquivo. Eu achei que aquilo ia invalidar, mas eu não falei nada e mandei, deixei o processo correr para saber que a junta ia falar ou se ia aceitar, enfim. E aí ela me ligou pedindo até para que eu mandasse de uma outra maneira o arquivo para que eles pudessem validar, para a gente poder ter uma solução. Então, são casos concretos e só no dia a dia, o trabalho, né, inclusive, assim, como houve uma correria muito grande na questão do momento da pandemia, para se ajustar, como bem você falou, a gente conseguiu avançar na validade da certificação digital via, né, o videoconferência, né, o momento de todos esses órgãos aí que tentou ajudar o usuário nesse momento foi não estava muito 100% preparado, porque ninguém esperava, tentou ajudar, mas há algumas coisas que têm que ser corrigidas, como essa, por exemplo. Invalidou o arquivo. A minha assinatura acabou de validar a do cliente. A gente tentou resolver de uma outra maneira. O que você pode sugerir ou falar sobre essa questão de que um arquivo assinado digitalmente válido, ele tem que estar sempre sendo tratado à parte, cuidado, você nunca pode pegar ele e juntar mais páginas em PDF com ele, senão você invalida. E qualquer coisa que você possa fazer, ele vai invalidar. Então, você tem que estar sempre tratando ele separadamente. Como que a gente tem que tratar essa questão? Para não perder a validade, tá, jurídica que aquele documento assinado digitalmente tem. É verdade, você tocou num assunto interessantíssimo, Renato, porque muito embora a gente fale assim, olha, assinem com certificado digital para dar validade jurídica ao documento, e muitas vezes a gente não ensina as pessoas como trabalhar com esses arquivos. Né? Exatamente. Então, isso é importantíssimo, porque nós somos ainda de uma era de papel, e com papel, muitas vezes, você poderia fazer até um aditivo, alguma coisa assim. Né? O que a gente tem que pensar, falando de uma forma bem fácil, toda vez que você gera um arquivo PDF ou gera um arquivo Word, a gente sempre recomenda que seja um PDF no formato /A, tá? Que ele aceita os metadados. Então, o que ele faz? Ele lê o arquivo. Outra coisa que você falou aí, viu? Isso é uma coisa importante. É o PDF-A, tá? Então, quando você tem lá um conversor, eu acho que posso citar alguns nomes, porque ele é quase público, tá? O Adobe, por exemplo, quando você vai digitalizar, ele fala assim, qual é o formato que você quer converter esse arquivo, tá? Aí, sempre se tiver a opção de PDF-A, escolha esse formato, que é o que aceita o certificado digital e as assinaturas eletrônicas. Uma vez que você emitiu o documento e você quer assinar esse documento, ele varre o documento, cria um código, ele junta a sua assinatura digital
para que depois, em algum momento, se alguém modificar esse documento em algum ponto, ele vai quebrar aquela assinatura eletrônica. Então, você quer fazer um contrato, você quer fazer um aditivo naquele contrato, depois de assinado, você vai ter que gerar um outro arquivo com aditivo e assinar de novo aquele documento. Você não pode simplesmente anexar páginas naquele documento que já está assinado digitalmente, porque ele quebra a segurança daquele arquivo. Então, cada documento, a última coisa que você tem que fazer nele é assinar. Depois de assinado, não pode ser mais modificado, tá? Só pode constar as assinaturas. Até para facilitar um pouquinho esse processo, a FENACON lançou um portal de assinatura para fazer a gestão de contratos, gestão desses documentos que têm que ser assinados. Então, a única coisa que tem que fazer, sobe o documento, diz quem são os assinantes daquele documento, ele faz a gestão desses documentos, mandando e-mail para as pessoas que precisam assinar, e ele gerencia essas assinaturas para você. E até armazena durante 6 anos. Tá? Então, nós temos aí uma promoção de semana do contador, né? Então, está gratuito para quem adquirir um certificado digital gratuitamente, ganha o portal de assinatura por 1 mês, para vocês poderem fazer um teste. Facilita essa gestão que você comentou. Muito bom, hein? Muito bom. Tá? E aí ele fica armazenado, você pode fazer contratos de prestação de serviço, que todos os nossos contadores, você sabe muito bem, temos que fazer um contrato de prestação, isso é uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, os contratos sociais, vocês das entidades que têm que fazer atas, já pensou fazer a gestão desses documentos, que vamos supor que tenha 20 diretores, tem que mandar por correio para esses 20 diretores assinar, voltar, e alguém esquece, alguém perde, volta tudo de novo. Tá? Com os portais de assinatura com certificado digital, ele faz essa gestão para você, facilita muito esse processo. Que bom, hein, Marcinho? Muito legal. E a gente pode até fazer essa gestão também para o nosso cliente, né? Há essa possibilidade de a gente gerenciar isso para ele, através de procuração. Como é que funciona isso, nessa questão? Se eu quiser gerenciar para o meu cliente. O ideal é que o seu cliente também tenha um portal, tá? Então não tem problema nenhum, você pode ter um portal, ou você pode organizar por pastas, né? Sendo que... A gente faz o nosso lá no escritório e a gente possa fazer um gerenciamento desses arquivos mais importantes. Que, na verdade, são arquivos mais importantes, contratos, instrumentos particulares mais importantes, que já estão assinados digitalmente, e a gente pode preservá-los lá daquela maneira, sem quebrar a sua criptografia, vamos dizer assim. Verdade? Sim. Eu acho bastante interessante, viu, Marcinho? Então, eu acho assim, que é um assunto bastante relevante. O que você me diz de outras áreas, como cartório, como serviços públicos, como você citou, a própria transferência de veículos, e outros já estão aceitando tecnicamente esse serviço e prestando um bom serviço nesse sentido? Os cartórios, nesse momento de pandemia, o governo também conseguiu fazer a liberação junto à ANS para que os receituários médicos também fossem por certificados digitais. Tá? Então, hoje, um médico pode prescrever medicamentos através do certificado digital dele. Então, tem até a consulta não presencial, que as pessoas estão fazendo já, as consultas não presenciais, e o médico, na consulta, ele já emite um receituário com certificado digital, um código de barras, que você é só apresentar na farmácia, que você já pode pegar o medicamento também. Outro dia, minha filha estava no celular, ela fez uma consulta por videoconferência, aí o médico falou assim, olha, está aqui o receituário, ela pegou, foi na farmácia, mostrou para o farmacêutico, ele escaneou e verificou aquela assinatura digital do médico, com o certificado, e forneceu o remédio. Então, isso, antigamente, você tinha que ir presencialmente pegar, né, o receituário, depois levar na farmácia, reter uma via. Muito relevante, né? Olha a economia de tempo, né? Olha toda a facilidade, olha a segurança até para a própria farmácia, enfim, né? Para gerenciar esse documento, essa consulta, né? Para ela fazer essa compra, até para gerenciar a própria farmácia, né? Que é um outro setor bastante burocratizado. Eu não atuo muito na área de farmácia, mas tenho alguns amigos que atuam, e a gente sabe que o gerenciamento de toda essa questão de receituário ali, a farmácia não é fácil, não. Deve ter vindo ajudar muito eles isso, hein? Sim. Uma outra coisa também, Renato, você sabe que tem uma nova legislação
onde permite você digitalizar os documentos, mesmo os nascidos analogicamente, que seriam os em papéis. Tá? Porque nós, empresários de contabilidade, sofremos muito isso com os nossos clientes, que eles têm lá, às vezes têm um galpão enorme com notas fiscais armazenadas, porque o fiscal pode pedir alguma nota mais antiga, algum documento mais antigo. Né? Hoje já existe uma lei. Hoje já existe uma lei que você pode digitalizar isso. A pessoa que digitaliza usa a certificação digital para certificar que aquele documento confere com o original, não precisa ter fé pública, a pessoa só fica responsável se no caso lá na frente der algum problema, a pessoa que digitalizou e certificou, ele fica responsável por aquele documento. E ele substitui o papel. Tá? Então, inclusive notas fiscais, tá? Notas de patrimônio, compras de ativo, tudo isso que a gente armazenava por um prazo de 5 anos, pelo menos, né? Hoje já pode ser digitalizado e tem validade jurídica você digitalizar e certificar digitalmente, dizendo que aquilo é válido. Então, para esclarecer o nosso público, né? Não só o que está assistindo aqui, mas o que vai assistir depois, com certeza, eu posso validar o papel, certo? Desde que eu passe por um processo onde ele vai ser digitalizado e alguém vai assinar eletronicamente para garantir a validação daquele documento que era papel, passou a ser um documento digital, inclusive para fins tributários, para exigência de fiscalização, fiscal do auditor, fiscal da Receita Federal, todo esse sentido? Isso, exatamente. Tem uma lei federal que permite isso, e o fiscal, o efeito de fiscalização, ou todas as pessoas são obrigados a aceitar aquele documento digitalizado, assinado com certificado digital. Porque hoje, Renato, nós temos 2 tipos de documento hoje em dia. Os que nascem digitais, como a nota fiscal eletrônica, que ele já nasce digital, né? E os documentos que nascem analógico e são convertidos para digital. Então, esses que nascem analógico, a lei permite hoje que você digitalize, assine com certificado digital e aquilo passa a ter validade como o papel. Perfeito. Não, Marcinho, assim, para a gente que já é profissional dessa área, empresário já há algumas décadas, a gente sabe que a gente viu isso no passado e nós queríamos, né, fazer o nosso mundo, assim, o nosso sonho era esse. Só que, infelizmente, dado a questão legal, a questão da legislação, nós não podíamos nos desfazer do documento físico. Não podia. Por mais que a gente até fizesse essa digitalização, o fiscal ele poderia continuar nos exigindo o papel físico, ele poderia desconsiderar aquele documento, não é verdade? E hoje nós já vencemos essa etapa também, não é isso? Exatamente. Eu não estou com a lei agora aqui, mas é só entrar no Dr. Google, né, e colocar lá a lei da digitalização, que aí vocês conseguem pegar exatamente a legislação. Depois nós vamos fazer isso aí para trazer o esclarecimento ao público, fazer um ponto a ponto do que nós debatemos aqui, para a gente poder esclarecer. E nós vamos voltar nesse assunto, vamos insistir nesse assunto mais algumas vezes, porque, assim, é necessário, entendeu? Assim, a gente vê que, assim, o alcance que a gente vai ter aqui no momento, não, mas a gente vai buscar colocar isso, e inclusive esse assunto, fazendo algumas pílulas, como eles chamam aí no marketing tecnológico, né, da tecnologia, alguns pontos dessa questão. Então, é bom a gente aí foi passo a passo que a gente vai poder separar esse material. Deixa eu até olhar aqui para ver se nós temos aqui perguntas do nosso público aí, não, né? Por enquanto, não. Então, continuando, Marcinho, o que mais você pode trazer para nós nesse sentido, esclarecedor? Foi muito importante. Eu posso até dar um exemplo, Renato, que foi justamente nessa época de pandemia, e eu tive que fazer uma transação imobiliária. Tá? Eu tive que comprar e vender um apartamento. O dono do apartamento, ele vendeu para mim um apartamento, mas ele estava no Chile, estava morando lá no Chile já. Ele já não estava mais em São Paulo. E justamente naquele momento, os Correios entraram em greve, fecharam, tanto no Brasil como no Chile, e eu precisava fazer contrato de compra e venda de imóveis. O que eu fiz? Eu fiz um certificado digital para ele, lá do Chile mesmo, ele estava com os documentos impostos, então por videoconferência ele fez o certificado digital. Nós fizemos um contrato de compra e venda de um imóvel, ele assinou digitalmente lá, esse documento foi assinado por mim e por ele, pelas esposas também, e com esse documento eu fui no cartório e consegui fazer a transferência do imóvel.
Tá? Então, quer dizer, ele quebra até barreiras. Tá? Então, há possibilidade de você fazer transações entre países sem ter o contato presencial. Né? Outra ferramenta que o Fenacom Doc também já está desenvolvendo e vai estar dentro do portal nosso de assinaturas é uma parceria com os cartórios, tá? Onde você tem, às vezes, documentos que precisam ser registrados em cartório. O contador tem muito isso, tá? Ele registra muitos documentos em cartório, porque tem atividades, tem empresas que você abre em cartório, tem empresas que você abre na junta. Os que você abre em cartório, você precisaria ter um registro em cartório. Tá? Então, hoje, brevemente, nós vamos poder fazer, através do portal de assinatura, você sobe o documento, as pessoas assinam e você diz, olha, eu quero registrar isso no cartório da Bahia, por exemplo, e eu estou no Rio de Janeiro. Tá? Então, eu quero registrar no cartório da Bahia, você simplesmente clica, ó, registra no cartório da Bahia. Ele vai, faz o registro e devolve o documento para você, já registrado no cartório. Isso economiza uma série de até recursos, né? Sem contar nos recursos ecológicos, tá? Isso a gente nem precisa comentar, tá? Porque o que economiza de papel, árvores e água, né? Não dá nem para mensurar. Sem dúvida, realmente. Então, olha quanta coisa nós conseguimos aqui nesses poucos momentos que nós estamos conversando esclarecer. Então, Marcelo, eu acho assim, que você pode falar de qual outro serviço hoje, o Instituto que você está presidente, e também aqui trazer um esclarecimento até para o público, saber da sua experiência, saber que você já foi presidente do SESCOM de São Paulo, um dos maiores SESCOM de todo o nosso sistema, né? E não é fácil, a gente sabe como não é fácil a gente gerir e sentar na cadeira do presidente, nós sabemos muito bem, atender a todas as demandas daqueles que contam com a gente, né? E tem sobre nós uma expectativa. Então, isso é muito importante para conhecer essa sua experiência, para que o público saiba dessa sua experiência, dessa sua seriedade, do trabalho que você faz, que aqui muito me honra ser seu amigo, né? Quero aqui falar isso para você. Tá? O que o nosso instituto, que você está à frente aí como presidente hoje, traz aí na Fenacom CD, enfim, esse esquisito da certificação digital? O que outros produtos e serviços está oferecendo hoje ao público, inclusive do SESCOM, principalmente dos nossos SESCOM e SESCAP? A Fenacom, como você sabe, ele engloba todos os SESCOM e SESCAPs do país. Ele é uma entidade nacional, né, onde quem são os associados da Fenacom são os sindicatos. E o Instituto Fenacom foi criado como um braço tecnológico, serviços e parcerias e universidade corporativa da Fenacom. Hoje nós temos a Unifenacom também, que são os cursos, nesse momento onde os cursos presenciais foram prejudicados, onde as pessoas não poderiam estar participando de cursos presenciais dos nossos sindicatos, o Instituto Fenacom desenvolveu vários cursos, já tínhamos vários cursos na carteira em EAD, para que os profissionais de contabilidade pudessem continuar se capacitando. Você sabe que a nossa profissão é muito dinâmica, tá? Então, as pessoas uma das mais dinâmicas. Então, se tiver estudantes aí, e os estudantes de contabilidade achar que acabou os 4, 5 anos de faculdade, não precisa mais estudar, vocês estão muito enganados. É aí que você vai começar a estudar mais ainda. Tá? Então, o profissional de contabilidade é um profissional que está constantemente tendo que assistir cursos, treinamentos, capacitações, porque a nossa legislação é dinâmica, as tecnologias estão vindo, eles são mudam muito rápido. Então, nós temos lá no curso da Unifenacom vários cursos que pontuam no Conselho Federal de Contabilidade e também cursos de gestão. E muitos deles, Renato, gratuitos. Tá? Então, nós fizemos parceria com várias empresas hoje de tecnologia, que você conhece alguns deles, como a OMI, a Thomson Reuters, né, a Conta Azul. Então, nós temos vários desses cursos gratuitos no portal da Unifenacom, onde vocês podem se capacitar. Não, sabe, capacitar não é só a parte técnica. A técnica é importante, mas o empresário de contabilidade, ele, além de conhecer a técnica, ele também tem que conhecer gestão. E como é que ele vai orientar o seu cliente, né, a dirigir melhor os seus negócios, como interpretar melhor os números, se ele mesmo não tem conhecimentos de como fazer a gestão do seu próprio empreendimento? Tá? Então, nós temos cursos lá que ensinam, que direcionam as pessoas a fazerem esse curso. E hoje também nós temos uma parte essencial, que é o Desk Internacional, tá? Você conhece,
O Sescom Rio de Janeiro é um dos pioneiros no desenvolvimento do Desk Internacional, onde ele é um relacionamento que faz entre entidades internacionais de contabilidade. Então, o Sescom Rio de Janeiro é uma entidade contábil, onde na Itália também tem um conselho italiano de contabilidade. Então, tem esse relacionamento do Sescom Rio de Janeiro com os italianos. Se os italianos tiverem algum cliente querendo investir no Rio de Janeiro, ele pode mandar e fazer contato com o Sescom RJ ou seus associados para que eles possam se relacionar e mandar os clientes deles para cá e vice-versa. Se você tiver algum cliente associado do Sescom RJ ou de qualquer Sescom que queira investir, por exemplo, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, em Portugal, Argentina, Chile, que estamos construindo esses relacionamentos, é só entrar no Desk Internacional e procurar os agentes, os nossos parceiros lá. Isso traz uma vantagem muito grande. Primeiro, abre as portas, globaliza, não ficamos mais restritos ao mercado nacional. Né? Segunda vantagem é que tem referência. Tá? Nós que atendemos, às vezes, alguns clientes internacionais, a gente sempre fica preocupado porque a gente não sabe a origem desse cliente que está vindo para cá e muitos dos nossos contadores assinam como procuradores. E, infelizmente, eu já vi até alguns profissionais de contabilidade tendo a conta bloqueada porque simplesmente veio sem origem, a pessoa abriu o negócio, contratou pessoas e foi embora. E largou tudo aqui. Tá? E aí o juiz da reclamação trabalhista, você sabe disso, bloqueia as contas do procurador, que é exatamente o contador. No Desk Internacional isso tem origem, então você sabe quem está mandando os clientes para você. E os italianos sabem quem está mandando clientes para eles. Tá? Então nós temos o Desk Internacional, e o Desk Internacional criou uma coisa chamada Desk Academy, que são os cursos que a gente começou a colocar para que as pessoas se capacitem tanto em línguas como em legislações contábeis internacionais, e nós vamos colocar cursos de costumes, como é que cada país, os costumes de cada país, para você fazer negócios. Tá? Então, o pessoal do Rio de Janeiro participou também de Roadshow que nós fizemos na Itália, onde nós levamos profissionais de contabilidade para fazer relacionamento. Então, tudo isso a FENACOM vem construindo lá no Instituto. Além das parcerias, né, Renato, que nós temos parcerias com várias empresas de tecnologia oferecendo produtos não só para o empresário da contabilidade, mas também para os seus clientes e para os seus colaboradores. Nós temos que os profissionais de contabilidade têm que começar a levar ferramentas tecnológicas para os seus clientes começarem a ganhar dinheiro. A gente precisa mudar aquela imagem que às vezes o contador tem, não são todos, tá? Mas muitos têm essa imagem dos contadores, de que ele só me traz guia de imposto para pagar, ele só me traz multa para pagar, só me fala de legislação, né? E só complica a minha vida, tá? Eles precisam começar a enxergar. Olha a gente como despesa, né? A gente tem que olhar como investimento. Isso, né? Como investimento. Tá? Então nós temos que levar soluções para que o cliente comece a ganhar dinheiro. Isso nós temos lá no nosso portal do Instituto FENACOM, onde nós temos algumas soluções. Vou te dar um exemplo aqui que já está me resolvendo um grande problema que eu tinha aqui. Tá? Existe um produto que faz a conciliação dos recebíveis de cartão de crédito e débito. Tá? Então, o meu departamento de contabilidade... Isso aí é um problema sério para a função de fiscalização de CMS, principalmente. Né? Exatamente. E o meu profissional de contabilidade demorava um tempão para conciliar tudo aquilo que ele vendia. Às vezes são 20, 30 operadoras de cartão de crédito caindo em 4, 5, 6 contas de bancos. Tá? Então aquilo para conciliar é horrível. Isso já existe ferramenta que faz isso para você. Tá? Então tem aqui vários desses parceiros no Instituto FENACOM para fazer isso. Tá? Agora, eu posso dar uma dica, Renato, tá? Para os nossos profissionais de contabilidade, porque muita gente me pergunta, né? Olha, que ferramenta tecnológica, né, você tem para fazer isso, para fazer aquilo? E eu vejo muita gente implantando uma série de coisas nas empresas de contabilidade sem fazer planejamento nenhum. Tá? Aí, o que às vezes eu enxergo? Não dá certo. A pessoa fala, eu implantei, mas não deu certo, o pessoal não usou, né, o cliente não pegou. Tá? Então, para você implantar acaba criando uma frustração. Então, Renato, às vezes as pessoas perguntam,
Mas qual que é o melhor ERP de contabilidade? Tá? Qual a ferramenta que você usa? A ferramenta que eu uso, às vezes, não serve para o Renato. E vice-versa. Por quê? Renato trabalha de um jeito, eu trabalho de outro jeito, nós temos processos diferentes. Se você não adapta seus processos, a ferramenta tecnológica tem que ser adaptada ao processo que você trabalha. Tá? E você tem que inserir dentro do seu processo a ferramenta. Se você não inserir a ferramenta dentro do seu processo, criando procedimentos, capacitando pessoas, e uma pessoa que seja responsável por aquele projeto, há grande possibilidade de não dar certo aquela ferramenta tecnológica dentro da tua empresa. Tá? Então, a primeira coisa... Oi? Concordo plenamente com o raciocínio aí. Então, primeira coisa, conheça com o seu processo. Tá? Faça o seu processo direitinho, insira a ferramenta dentro daquilo que você acha que você pode estar substituindo algum processo, ou agilizando, ou melhorando o seu processo. Coloque uma pessoa responsável para fazer a gestão daquela ferramenta, para que você possa cobrar e para que a pessoa possa acompanhar. Se não fizer dessa forma, só inserir lá uma ferramenta e largar para o pessoal, falar assim, olha, agora vocês usam, não vai dar certo. Perfeito. Muito boa ideia, Marcinho. É verdade, assim, nós já havíamos feito esse debate, nós que eu digo, presidente do SESCOM e SESCAP, junto com o nosso querido presidente, a quem eu quero mandar aqui um grande abraço, um grande parabéns. Eu estive na live dele hoje de manhã, nosso querido Sérgio Aprovato, nosso presidente. Nós debatemos essas questões todas, né? Mas o momento da pandemia nos atrapalhou um pouco a poder extrair dessas relações, todos aqueles produtos que foi elaborado e apresentado para a gente, poder atuar nele com mais assertividade, não só para nós, como para o SESCOM, para todos os associados e filiados, e também levar para os nossos clientes. Mas eu tenho certeza de tudo isso, inclusive da questão do DESC que você acabou de falar aí, foi muito importante o trabalho que nós fizemos aqui em São Paulo, né? Fizemos aquela comitiva, fizemos todo aquele trabalho protocolar, podemos ser muito bem recebidos lá também, em momentos em que viajamos para lá, para a Europa, você fez parte disso. Então, nós temos toda essa relação que é assim, eu acho que isso é um intangível, não só do SESCOM, como da FENACOM, assim, nós temos que mensurar isso. E aí a gente ainda não teve tempo de fazer esse trabalho mais profícuo, mais aprofundado. Mas, assim, eu tenho um grande projeto para que a gente possa realmente pegar todas essas ferramentas, foi um trabalho tão grande que você fez, que o Sérgio fez, enfim, tem feito, né, aí trabalhando afinco nessa questão, que a gente poder extrair disso os resultados necessários e beneficiar todos, do ponto de vista positivo, lucrativo, né, melhorar essas nossas relações, eu acho muito importante. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, Marcinho, vamos ver aqui. Primeiro eu quero saber aqui, nós tivemos aí a presença de alguns ilustres aqui do Rio de Janeiro, o Dr. Samir, algumas pessoas da nossa diretoria também que estiveram aqui prestigiando a nossa live, e enfim, como também nós avançar aqui do nosso tempo, eu vou dar uma lida aqui. Situação cadastral do CNPJ na minha empresa consta como baixada. Posso comprar e agendar uma validação do meu certificado digital? E aí vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui. Ou seja, a pessoa baixou lá a empresa e por alguma razão ela vai precisar fazer alguma operação do CNPJ. Isso é uma coisa que acontece muito, Marcinho. Eu vou dizer para vocês. A pessoa tinha um patrimônio dentro da empresa, porque o problema é o seguinte, as pessoas não executam um processo, às vezes, de liquidação e depois baixa da sua empresa. Ela vai lá, faz a baixa, só que esqueceu que, de repente, tinha um imóvel lá no nome da empresa. Vamos fazer agora para resolver. É possível se tirar o certificado digital após esse processo? Você sabe dizer isso para nós? Renato, uma vez baixado o CNPJ na Receita Federal, porque a nossa sede de primeiro nível, para efeitos para efeitos CNPJ, pessoa jurídica, é a Receita Federal. Se na Receita Federal não constar mais o cadastro, porque é feita uma validação toda vez que você emite um certificado digital, para ver quem é o responsável legal por aquela empresa, então não tem mais a possibilidade de você tirar esse CNPJ, esse CNPJ.
Mas normalmente, quando você baixa, você sabe muito bem disso, quando você encerra uma empresa, tem uma pessoa que fica responsável, porque no distrato social você coloca que os haveres e os bens ou as dívidas passam a ser de responsabilidade de fulano de tal, tá? Então, você poderia, assim, é uma dica, você pode até tentar tirar o certificado digital em nome dessa pessoa e fazer ele como responsável, né, pelas transações futuras dessa empresa. Para regularizar a tendência lá que tiver da empresa, né? Isso. É uma boa dica, uma boa busca. Temos outras aqui, vamos ver se a gente consegue. Sempre que o meu certificado digital estiver prestes a expirar, posso realizar uma renovação ou validação eletrônica, sem ter que talvez ir no local? Sim, desde que seja o mesmo tipo de certificado digital, não tem problema. O que não pode ser feito é renovação de um A1 para um A3 ou de um A3 para um A1. Tá? Então, se for um A1 para um A1 e tiver prestes a expirar, você pode ir fazer por videoconferência, não tem problema. E aí uma outra questão também é que a pessoa não tenha feito nenhuma alteração contratual de mudança de endereço ou de troca de sócio, que aí, se tiver um novo ato, ela tem que também comparecer, né? É isso? Tem. Aí é um outro certificado, tá? Isso é uma exigência da Receita Federal. Perfeito. Então, aqui eu vou aproveitar o momento aqui para agradecer também a presença de alguns diretores nossos que estão no Rio de Janeiro, do nosso presidente do CRC do Rio de Janeiro, doutor Samir Mene, que nos prestigia aqui com a sua presença na nossa live. Tá? Bom, querido Márcio Momoto, nosso presidente do Instituto FENACOM, eu te agradeço muitíssimo. Eu quero aqui, vou deixar a palavra com você para a gente poder aqui trazer uma palavra final ao nosso público, ao nosso setor empresarial contábil, aos nossos contadores, né, que nós estamos fazendo aqui para prestigiar, trazer mais conhecimento. Eu deixo a palavra com você, que é para a gente poder finalizar aqui a nossa live. Eu quero agradecer a oportunidade, é sempre uma grande satisfação estar com os nossos profissionais aí do Rio de Janeiro, por onde eu tenho muito carinho, tá? Além do Renato, lógico, uma grande figura, um grande amigo nosso, eu acompanho ele desde o início da gestão, eu sei como o Renato se esforça e se dedica voluntariamente a estar fazendo a representação de uma classe. Meus parabéns, Renato, pela sua gestão, a gente sabe que não é fácil, às vezes é muito difícil, você deixa de ganhar, assim, de tocar a tua empresa para falar de ser a voz dos profissionais de contabilidade, e essa voz se tornou muito mais importante nesse momento agora, nós precisamos de gente que nos represente. Nós estamos aí em frente a uma reforma tributária, a uma reforma administrativa, precisamos de pessoas que nos ouçam e que levem os nossos anseios e que não deixem passar mudanças, modificações legislativas que nos prejudiquem. Então, a sua voz, Renato, a voz do Sérgio Aprobato Machado é de suma importância nesse momento agora de transformação. A FENACOM, o Instituto FENACOM, nós estamos aqui para auxiliar todos os profissionais, SESCOM, SESCAPs, com os nossos produtos, para transformar realmente, para ter uma mudança na figura do profissional de contabilidade frente aos seus clientes. Estamos nos dedicando de corpo e alma para a gente fazer essa mudança e fazer cada vez mais, representar cada vez mais e melhor os nossos profissionais de contabilidade, que são profissionais que merecem, estão construindo esse país, 99% das empresas são administradas ou são ajudados na gestão pelos profissionais de contabilidade. Então, meus parabéns, profissionais de contabilidade, por estar mantendo esse país de pé durante esses anos todos e ainda mais nesse momento de pandemia. Obrigado, Márcio. Agradeço muito a sua presença, agradeço suas palavras. A gente sabe realmente que não é fácil a nossa luta. Você que já teve presidente do SESCOM, um gigante, né? Hoje está aí à frente do Instituto, realmente. E eu quero dizer a você que muito me honra, sei das dificuldades que a gente passa na nossa empresa particular, que nós somos obrigados a deixar, a gente abre mão daquele momento, não tem como ser diferente. A gente sabe que há realmente uma certa perda, mas eu acho assim, que é um investimento que nós estamos fazendo na sociedade, que o trabalho é um trabalho voluntário, como você bem falou. Mas assim, eu fico muito satisfeito, muito à vontade, a cavaleiro dos meus amigos, de saber que a gente está fazendo um esforço por tudo aquilo que nós queremos de melhor para esse país, né? Então,
aquele velho ditado que diz que tudo que a gente quer ver melhor tem que começar em nós. Não tem como eu abrir mão disso. Eu tenho que sacrificar alguma coisa para poder dar muito mais a muito mais gente e a sociedade brasileira. Então, eu me sinto muito honrado, além do que eu consigo, que são as amizades que não tem preço. É um intangível na minha vida que jamais terá preço. A gente tem amigos, como a gente faz com você, com o Sérgio, com todos os presidentes, diretores, né, dos outros estados, que são todos nossos amigos. Então, a gente cria aí uma relação gigante no meio empresarial. Isso muito me honra. Isso é uma das coisas que mais me honra e que mais assim, me motiva a fazer o trabalho. Além de todos os amigos empresários que eu tenho no Rio de Janeiro, do público, dos associados que eu atendo, eu tenho o plantão da Junta Comercial aqui, eu tenho o plantão do Registro Civil, a gente faz todo o esforço, eu ligo pessoalmente, eu faço um plantão digital, o cara manda um e-mail, eu ligo para ele, vejo qual é a aflição dele naquele processo, uma exigência técnica, vou à junta, ligo, falo com as pessoas, tenho esse relacionamento que eu faço com muita humildade, para que a gente possa conquistar o carinho e a gratidão das pessoas e poder, cada dia, poder fazer mais. Cada dia poder entregar mais e poder melhorar a sociedade, usando sempre uma simpatia, uma humildade e construir relacionamentos. E as relações humanas são as que são as mais importantes, é o que a gente pode fazer. E é o que eu faço hoje aqui no Sescom, com muito carinho, essa diretoria que eu também agradeço, todos que podem colaborar com a gestão, a gente entende os momentos de dificuldade, agradeço. E, mais uma vez, quero aqui honrar o nosso público, setor empresarial contábil, todos os contadores, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro, com o nosso parabéns a eles por essa luta, né, por esse espírito guerreiro que empreendeu nos momentos mais difíceis dos últimos 100 anos. Eu posso aqui arriscar falar isso, mas eu sei que não foi fácil, mas agradeço muito, agradeço a oportunidade também de poder trazer você que é o público e deixar um outro momento a gente poder falar mais sobre isso, tá? Sobre essa qualidade do serviço que a gente pode entregar. Tá, Marcinho? Muito obrigado de coração, muito carinho. Muito obrigado à sua diretoria também. Valeu, Márcio. Boa tarde, querido. Um grande abraço. Boa tarde. Um grande abraço a todos. Até mais. Abraço.